A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mais um dia de vitória, né, irmãos? Para a glória de Deus. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar nesta manhã com as minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, né? Com nossos jovens, nossos adolescentes, porque a palavra de Deus diz: sede forte, jovem, porque vós sois forte, porque já venceste o maligno, né? Então, nós sabemos que os jovens são missionários, podem levar a palavra, né, para muitas pessoas, né? Então, e tem saúde, vigor, né? E são fortes, porque estão revestidos do poder de Deus, nossos jovens e nossos adolescentes. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Então, irmãos, um dia bastante, né? Tá meio fresquinho aqui em Campo Grande, né? Um dia chuvoso, né? A chuva está aí em toda parte, né? Estamos vendo muitas pessoas aí sofrendo, né, com as enchentes, mas tudo isso já é previsto pelo Senhor, né? Tudo é previsto, né? Deus sabe de todas as coisas. E compete a nós andar na palavra dele e nos santificarmos cada dia mais, abrir os nossos olhos e estudar bastante a palavra de Deus para não sermos enganados, porque estamos rodeados de enganadores, né? De pessoas que estão buscando fortuna, né? Pregando a palavra em troca de dinheiro. E a gente tem que vigiar. Precisamos vigiar, amados irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nós não vamos ser enganados. Porque não adianta a pessoa ficar rodeando no Apocalipse, no Anticristo, Apocalipse e Anticristo, se nós não colocar a nossa vida no altar. Temos que nos preocupar com a nossa salvação e estudar bastante a palavra de Deus para não sermos enganados. Esse é a nossa obrigação, né? E a palavra de Deus diz que nós não temos que temer esse dia, porque se fosse possível, ele enganaria os escolhidos. Então, se fosse, então a palavra de Deus já está empenhada. Ele não vai conseguir enganar os escolhidos, porque a palavra de Deus diz: se fosse possível, se fosse, ele enganaria até os escolhidos, mas não vai conseguir enganar. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Ele não vai conseguir. Então vamos para a palavra, amados, em nome de Jesus, né? Aqui a palavra de Deus fala, né, que aqui é a missão dos 70, né? Que a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus diz assim, né? A respeito aqui do 10, do versículo 17 em diante, que fala assim: e a volta dos 70, e voltaram os 70 com alegria e dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeita. E disse-lhe: eu vi Satanás como um raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar em serpente, escorpião e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui, o Senhor Jesus disse para os discípulos dele, né, que ele viu Satanás descer como um raio do céu, com grande fúria para destruir os filhos de Deus. E os apóstolos, os discípulos, todo aquele, porque estava fazendo a obra de Deus, né? Porque nós sabemos, irmão, que o nosso trabalho aqui é desvaziar o inferno e levar a alma para o reino de Deus. Graças a Deus, amados. É a missão que Deus nos deu, né? E o inimigo tem raiva de nós, porque ele é o inimigo número 1 de Deus. Então ele tem muita raiva de nós e ele faz o possível e o impossível para nos tirar da presença de Deus, para nos humilhar, para nos envergonhar, para nos constrangir, para calar nossa boca. Porque esse é um dos trabalhos que Satanás opera na vida dos filhos de Deus.
procura nos embaraçar, para que nós ficamos fracos, calar a nossa boca para não levar o evangelho do Senhor Jesus. Por que que tantos irmãos em Cristo Jesus de vez em quando caem? Cai por quê? Porque a partir do momento que o Satanás conseguiu derrubar um servo de Deus, ele fechou a boca desse servo para ministrar a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus nós ganhamos alma para o Senhor Jesus. As pessoas são libertas, as pessoas se rendem ao Senhor Jesus, e com isso quem perde é o diabo e o reino de Deus ganha. Então Satanás tem uma grande fúria em cima dos filhos de Deus. De uma forma ou de outra, ele vai se levantar. Ele não para de lutar para constranger os filhos de Deus, para nos envergonhar, para tentar nos humilhar. E nisso aqui o Senhor Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis por ser-vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estar escrito no céu. Quer dizer, nós não temos que ter alegria pelos demônios nos sujeitar a nós quando ministramos a palavra de Deus. Nós temos que ter alegria em ter a certeza que o nosso nome está escrito lá no céu, que nós somos salvos. É aquilo que eu falei no início, que eu não estou preocupada com essas pregações de Apocalipse e Anticristo. Não estou, porque a palavra de Deus diz que se fosse possível, o diabo enganaria até o escolhido, mas se fosse, não é. Porque se a gente olhar para a palavra de Deus, né, amados? Tudo que o povo de Israel fez para Deus, quantas vezes eles foram cativos, Deus permitiu a nação se levantar contra eles. Por quê? Porque eles são a nação eleita de Deus. E Deus não vai perder aquela nação. E por causa disso, é grande o sofrimento e a perseguição em cima deles. Por quê? Porque eles erram. Não reconheceram o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus veio. Então, eles são barro na mão do oleiro continuamente. Eles são perseguidos. Até o dia que eles reconhecerem que verdadeiramente o Senhor Jesus é o Senhor, que ele já veio e que ele é a salvação, que ele é o Redentor, para que eles sejam salvos. Porque a palavra de Deus não volta para Deus vazia. Ela percorre o caminho de justiça e só volta para Deus depois de ter cumprido tudo aquilo que para a qual saiu da boca de Deus. E é isso que acontece com o povo de Israel. Eles vão ser salvos por causa da palavra que saiu da boca de Deus. Não porque eles são santinhos, porque eles são bons, não. Mas porque tem a palavra de Deus empenhada sobre aquela nação. E Deus não nega a si mesmo, ele é santo. Essa é a verdade. Por isso que não tem como inimigo enganar os escolhidos de Deus. Então, mediante a palavra de Deus, já dá para nós saber claramente que todos aqueles que ficam do lado do anticristo é porque não são escolhidos. Porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos, o anticristo não vai conseguir enganar, porque já tem a palavra de Deus empenhada, que se fosse possível, ele enganaria. Mas não é possível, ele não vai conseguir enganar. Isso nos alegra, amados, isso nos dá força. Então, o que compete a nós, na verdade, é estudar a palavra de Deus, orar, consagrar nossa vida, levar o evangelho e não temer, para ficarmos revestidos do poder de Deus, forte, robusto, revestido de Deus, porque sabemos que os dias são maus e cada dia que passa, pior as coisas vai ficar. Porque estamos caminhando para a consumação. Mas nós vamos estar revestidos do poder de Deus. E alerta e de olhos abertos.
Ele não vai conseguir nos enganar. Sabe, irmãos, quando Deus fala, eu vos chamei desde o ventre da sua mãe, são escolhidos. Israel, a nação eleita. Eles não reconheceram Jesus como filho de Deus. Mas eles são meninas dos olhos de Deus. São. Fazer o quê? Então, eles estão direto em sofrimento. É uma nação que vive direto em guerra, perseguida. Mas no final, quem vai entrar na guerra e defender eles? O Senhor. Por quê? Porque eles são o povo eleito de Deus. A palavra de Deus está empenhada sobre aquela nação. É isso que a gente precisa compreender. Não ficar a gente se dobrando diante de tantas profecias, de tanta coisa que está acontecendo. Porque, olha aqui, a maior profecia está aqui, ó. Está diante de todos nós. A palavra de Deus está aqui. Então, se a gente se basear pelo que está na palavra de Deus, não vamos ser pegos de surpresa. Não vai conseguir nos enganar. Porque a gente está vendo, né, amados, tudo que está acontecendo aí. A gente sabe que está tudo muito próximo, né, irmãos? A gente sabe. A gente vê, né, o pecado assolando, né? A gente vê a dor que está aumentando. E as pessoas se esfriando, né? A gente sabe, irmãos, que aquela pandemia, né, da Covid, né? Aquilo foi um chacoalhar da figueira muito grande, que naquele chacoalhar da figueira, né, nos fechamentos das igrejas, que não podia ficar, né, o povo tudo junto ali para não se contaminarem, né? Era uma prevenção. E naquilo lá as pessoas se aproveitaram, muitos saíram da igreja e não voltaram, né, irmãos? Então aquilo lá já foi um peneirar do Senhor na vida, né? Na igreja do Senhor Jesus, aquilo lá já foi uma peneirada. E a gente tem que ver isso, porque essa peneirada não foi só aqui no Brasil, isso foi no mundo inteiro, né? O Senhor Jesus já peneirou, ele deu uma peneirada, né? Porque que motivo teve de tantas pessoas saírem da igreja durante o tempo que a igreja ficou fechada por causa da Covid-19 e depois não voltar? Qual foi esse motivo, irmão? É porque a palavra de Deus diz, né, que o Senhor chacoalha a figueira, né? E os frutos podres caem e fica somente os sãos, né? Porque o fato da igreja estar fechada, isso não impediria que os verdadeiros servos de Deus não estivessem em casa, em oração, em jejum, estudando a Bíblia, buscando a Deus, né? Não custava, porque Deus é nosso Pai. E o que é que pode nos afastar do nosso Pai? A não ser nós mesmos, né? Os nossos atos, a infidelidade, né, irmãos? A vaidade, a ganância, né? Isso nos afasta de Deus. Olha aqui, a palavra de Deus diz que Deus nos deu todo o poder para pisar em serpente e escorpião e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano nenhum. Mas aí ele nos aconselha para nós não nos alegrarmos por sermos usados por ele para fazer a obra dele. Ele nos aconselha que a nossa alegria tem que ser em ter a certeza absoluta que o nosso nome está escrito lá no livro da vida. Que naquele grande dia o Senhor vai nos chamar à direita dele. E que no resgate da igreja, aqueles que estão escritos no livro da vida vai ser resgatado. E nem muitos que estão escritos no livro da vida, né, irmãos, não vai ser resgatado. Porque às vezes tem alguma falhinha que ainda precisa ficar para ser purificado. Mas eu creio, irmãos, que depois do resgate da igreja vai haver ainda muita salvação. Porque aí aqueles que achavam que o resgate da igreja era uma brincadeira, estudavam a Bíblia, e muitos estavam na igreja, às vezes nem cria, porque eu vi aí na igreja do Roxinóis, aí na subsede da Escola Bíblica Dominical, eu me assustei, eu vi uma irmã, né, que nasceu no berço evangélico, hoje ela está com quase 70 anos de idade. Ela disse que não acredita no resgate da igreja, porque desde que ela nasceu, que ela ouve os pais dela falando sobre o resgate da igreja, e ela já está com 60 anos e até hoje isso não tinha acontecido. Ela esqueceu, né, amados? Ela esqueceu que, né,
que um ano para nós é apenas um dia para Deus. E que um ano para nós, e que 1000 anos para nós é apenas um ano para Deus. Ela esqueceu desse detalhe, que nós somos, né, pequeninos diante da grandiosidade, da eternidade de Deus. Ela esqueceu desse detalhe. E nós não podemos desfalecer na fé, né, amado? Nós precisamos ficar firmes. Precisamos ficar firmes. E eu observo esse conselho do Senhor Jesus. Não tenhais alegria por causa do demônio que sujeita a vós, porque ele sujeita a vós através da minha palavra. Jesus falando, através do poder que está na minha palavra, através do Espírito Santo, que vocês estão revestidos do Espírito Santo. Essa obra é minha, o Senhor Jesus falando para os discípulos. Essa obra é minha. É eu que coopero com vocês, quando vocês levam a minha palavra. Quando vocês oram repreendendo o mal, sou eu que faço. Não é vocês. Vocês são vaso. Eu uso vocês para fazer a minha obra. Alegrai-vos, ó vasos do Senhor Jesus, por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. É o conselho que o Senhor Jesus dá para mim e dá para meus amados irmãos em Cristo Jesus. É isso que o Senhor Jesus está falando para nós, né? Aí ele fala naquele dia se alegrou Jesus em espírito e disse, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, mas revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim lhe aprouve. Aí o Senhor Jesus se alegra. Ele se alegra em ver que o Senhor escondeu dos sábios, dos ricos, essa coisa grandiosa da parte dele, e revelou para os pequeninos, para os humildes, revelou a sua graça, o seu poder, se revelou. Graças a Deus, né? Aqui entra a palavra de Deus que diz, né, que Deus abate os soberbos, né, e exalta os humilhados, os pequeninos, aqueles que é pequeno perante os olhos do mundo, mas que para Deus é útil. Deus honra, Deus abençoa, Deus levanta, né? Revelaste os pequeninos, porque assim lhe aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Quer dizer, o Senhor Jesus revela-se para quem Ele quiser ser revelado. Revela a verdade, revela o Pai a quem Ele quer revelar. Não é? A palavra de Deus diz que não é de quem corre, né? Porque lá em Atos dos Apóstolos, acho que no capítulo 10, aquele senhor vendo Pedro, né, cheio do Espírito Santo de Deus, ele ofereceu dinheiro para que desse a ele o mesmo poder que os apóstolos tinham. E Pedro fala que aquela petição dele fosse para a perdição dele, porque ele não tem parte, né? Deixa eu ver se eu achar isso aqui. Eu acho que está em Atos dos Apóstolos 10, é. Porque ele não tem parte, né? Nem sorte, nem parte, por causa dele achar que a graça de Deus seria comprada, né? E o apóstolo Pedro repreende ele, que ele quis comprar o poder de Deus, né? A graça de Deus ele quis comprar para que ele fizesse a mesma obra que os apóstolos faziam. E o Pedro disse que é inegociável a graça de Deus. E hoje em dia a gente vê, irmãos, né, as pessoas cobrando, né, para ministrar a palavra de Deus, vendendo aquilo que não é deles, né, amados?
vende o que não é deles. Que Deus tenha de misericórdia, né, irmão? Que Deus tenha piedade, né, irmãos? Dessas pessoas que estão agindo dessa maneira. Porque naquele grande dia o Senhor Jesus vai dizer, né? Apartai de mim que eu não vos conheço, vós que praticai iniquidade. Porque a palavra de Deus diz que de graça recebeste e de graça dai. Porque nós sabemos, irmão, que quem vive da obra de Deus, vive das ofertas, não pode pôr o preço na palavra de Deus. A graça de Deus não se vende. A palavra de Deus não se vende. É inegociável. Mas, infelizmente, é o que a gente está vendo no dia de hoje. Graças a Deus que Deus nos deu poder para pisar em serpente e escorpião. Por isso, irmãos, estamos revestidos do poder de Deus. Por que o Senhor Jesus, onde ele colocava a planta dos pés dele, multidão se aglomerava perto dele? Porque os sinais, o poder estava com ele, havia cura, havia libertação. Porque onde os discípulos, né, passavam, né, eram recebidos e as pessoas cercavam, porque aonde eles passavam, né, as pessoas eram curadas. Eles receberam a ordem, né, que era para curar os enfermos e libertar as pessoas da mão dos demônios. E eles, aonde eles passavam, né, essa obra era feita. Por isso, tantas pessoas se aglomeravam, né, em torno deles. E isso, irmãos, precisa continuar acontecendo, porque o nosso Deus não mudou. Não mudou. Na verdade, quem mudou foi nós. E não mudamos para o melhor, amados. Não é para o melhor que nós mudamos, sabe? Eu acho que muitas e muitas almas teriam sido alcançadas se nós tivéssemos conservado na nossa vida, sabe? O ministério da cura, da libertação, de no estender da mão as pessoas se libertam. Porque tem muitas igrejas que não estão fazendo esse trabalho, muito ministério que não está fazendo. E essa obra, ela é de Deus. Ela é. Porque a palavra de Deus diz, esse sinal seguirão o que crê em meu nome, expulsarão um demônio e os curarão. Então, é uma ordem de Deus sobre as nossas vidas. Então, todos nós precisamos fazer essa obra, amados. Todos nós precisamos. Né, irmãos? Eu vou deixar essa palavra nessa manhã para a meditação das minhas amadas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. E não tenham esse temor, porque a gente sabe que estamos caminhando para a consumação. Não tenha medo, porque a palavra de Deus diz que se fosse possível o anticristo enganaria os escolhidos, mas não é possível. Não se engane, não fique envolvido em profecias, em tantas coisas que está bombardeando a cabeça das pessoas pela internet. Estude a Bíblia. Estude, amadas irmãs em Cristo Jesus. Eu sei que nós, dona de casa, temos muitos afazeres. É emprego, é casa, filho, marido, roupa para lavar, para passar a comida. Mas debruce sobre a palavra de Deus e não tema. Se apegue com o Senhor, porque nenhum de nós vamos ser enganado. Nenhum de nós, amados irmãos, vamos ser enganado. Em nome de Jesus, o Senhor Jesus vai nos esclarecer tudo. E já estamos sendo esclarecidos, porque está diante dos nossos olhos essa situação. Eu creio que todos vocês já estão vendo essa situação. Então vamos somente orar, nos revestir e estudar a Bíblia cada vez mais. E nos aproximar cada vez mais de Deus. Cada vez mais, porque os escolhidos de Deus não serão enganados, não serão. E eu creio firmemente, porque, amados irmãos, eu estou atento sobre esse assunto. Eu estou atento e eu creio que todas as minhas amadas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus também estão, né? Então vamos orar um pelos outros, porque o fato de eu não orar, irmãos, no canal, não quer dizer que eu não intercedo por todos meus irmãos em Cristo Jesus, que são inscritos no meu canal. Eu oro por toda a igreja do Senhor Jesus. Somos irmãos, somos embaixadores de Cristo em cadeia, entrelaçado. Pelo Espírito Santo de Deus, nós vivemos em comunhão. Glórias a Deus, pelo sangue de Jesus. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus.
Glorificado seja o nome santo do Senhor. Eu deixo essa palavra nesta manhã para minhas amadas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. Meditem nessa palavra, não fiquem temerosos. Estude cada vez mais a Bíblia para não ser enganado, porque os escolhidos de Deus não serão enganados. Não serão. Os escolhidos de Deus não serão enganados. Ele pode se debater como quiser. Ele não vai conseguir enganar aqueles que são escolhidos de Deus. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu deixo a paz do Senhor Jesus para todas minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E vamos que vamos, em nome de Jesus, nos alimentar cada dia mais da palavra do Senhor. Cada dia mais, porque todas as profecias estão aqui, amados. Tudo que a gente estamos vendo já está determinado por Deus. Tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra, porque já está determinado por Deus. Então não precisa ninguém mais ficar arrumando tanta desculpa, tanta coisa para ver se ilude as pessoas. Está aqui. Isso aqui é um jornal que desde o tempo de Moisés vem sendo escrito. E os Novo Testamento tem mais de 2000 anos escrito. Está aqui, ó. Está aqui. O Senhor Jesus deixou. Essa aqui é a nossa bússola. Não precisamos de tanta enganação, de tantas profetadas por aí. Está tudo aqui. Para a glória de Deus. Eu deixo a gloriosa paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus continue, nos livrando de todo o mal, nos protegendo, nos cobrindo com a sua proteção e nos revestindo do seu poder e abrindo a nossa visão espiritual e repreendendo toda a força do mal contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fiquem todos numa gloriosa paz do Senhor Jesus e um abraço da irmã Maria dos Prazeres, em nome de Jesus, para todas minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus e para vocês, jovens e adolescentes. Leve a palavra do Senhor, leve a palavra do Senhor. Façam parte dos 70 que o Senhor Jesus enviou, tá? Sejam discípulos de Jesus. Glórias a Deus. Amém e amém.